volta direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, para, a partir de agora, encerrarmos a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Itupeva. Nós estamos dentro do projeto Band Eleições, ouvindo os candidatos das prefeituras que formam o nosso interior de São Paulo, regiões como a região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Jundiaí. E esse trabalho tem a produção do Henrique Alves e os trabalhos técnicos do Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica. Nosso convidado hoje, nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, é o prefeito de Itupeva, candidato à reeleição, Rogério Cavalim, do MDB. Prefeito, candidato, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Heitor, eu que agradeço, quero cumprimentar todo o Grupo Bandeirantes. É tradição da Bandeirantes realizar os debates, as entrevistas e participar desse processo de eleição da democracia do Brasil. E sempre que posso estou acompanhando. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela oportunidade. Candidato, o senhor viveu, junto com a cidade de Itupeva, uma situação extremamente atípica, uma eleição fora de época em dezembro do ano passado, assumindo com um cargo muito curto, com um período muito curto. Então o senhor não teve o mandato todo, teve um período em que precisou fazer aquela adaptação e formou a partir daí também o Comitê Gestor de Transição Governamental. Nesse período de menos de um ano de mandato, qual a avaliação que o senhor faz em relação à cidade que o senhor encontrou e o que foi possível fazer de trabalho em menos de 12 meses? Olha, nós disputamos e tivemos muita coragem, Heitor, de disputar a eleição de 2023, a suplementar que a nossa cidade passou. E por que eu falo de coragem? Justamente por isso que você comentou. Nós assumimos um mandato de 11 meses e 8 dias. Nenhum ano chegou. Mas ao chegarmos na prefeitura, nós identificamos uma situação muito difícil financeira, que ela persiste até hoje. Nós encontramos 100 milhões de reais de dívida de curto prazo, das quais nós já parcelamos essa dívida, negociamos com 40 fornecedores da prefeitura. Isso está nos custando por mês mais de 1.700.000 reais, mas nós estamos cumprindo, cuidando desse passivo de curto prazo. Também encontramos 33 milhões de reais desviados de contas vinculadas da prefeitura, que são contas de convênios. Valores que nós estamos tentando até hoje buscar onde eles foram gastos, e de conta vinculada você não pode retirar dinheiro. 1.600.000 reais de energia, 1.100.000 reais de água, das quais nós já negociamos também com as prestadoras de serviço, as concessionárias, estamos regulares. 22 milhões de obrigações patronais entre Instituto de Previdência Própria, que nós temos no município, e ainda INSS, PIS/PASEP, que nós também acertamos. Então, nesses meses, nós estamos há 7 meses na prefeitura, nós colocamos a casa em ordem. Agora, entregar, nós também estamos entregando. Além de regularizar toda a parte financeira da prefeitura, nós entregamos situações para a população de Itupeva que há tempo aguardava, como iluminação pública em bairros que nós não temos, extensão de água e rede de esgoto que nós estamos providenciando também para a população. Entregamos o Instituto Caio, que é um núcleo completo onde nós vamos cuidar da criança autista, farmácia central, secretaria de saúde que nós modificamos, área da saúde concentramos muitos exames para serem realizados em Itupeva. Continuamos as obras do Córrego da Lagoa, Córrego do Piracatu, que nós assumimos o Córrego do Piracatu, por exemplo, em dezembro. A antiga gestão derrubou as muretas de contenção, nem início de autorização da obra existia. Nós iniciamos essa obra no nosso mandato. A ponte estaiada, que nós assumimos também, uma ponte de 11 milhões de reais no município, negociamos com a empresa para terminar, estamos com 96% das obras concluídas. Hospital municipal, que nós modificamos toda a parte da recepção, e não é só por embelezamento, é dignidade para as pessoas que ali estão. E serem melhor recebidas, mais uma sala de triagem, 4 cadeiras de medicação. Então, o que eu imagino desse período que nós estamos de 7 meses do que nós assumimos? Mais responsabilidade com o dinheiro público, negociar com fornecedores
e mais entrega para a população. É assim que a gente tem trabalhado. Então, hoje, em curto período de tempo, nós mostramos que, mesmo sendo curto e com a dificuldade financeira que nós tivemos, nós temos trabalhado para poder entregar melhores resultados. O senhor foi eleito na disputa suplementar com 15.902 votos. É uma das maiores, se não a maior votação da história da cidade de Itupeva. Só que na eleição suplementar, o senhor tinha adversários que hoje não estão no pleito. E agora o senhor concorre com um ex-prefeito, com outros candidatos, como o candidato do PT, o PT não estava na última eleição. Qual a mudança de cenário? O senhor acredita que seja possível manter essa votação, ampliar? E o que o senhor acredita que poderia fazer, eventualmente, perder esses mais de 15 mil, quase 16 mil votos que deu ao senhor, a sua chapa, o cargo de prefeito nesse período? Olha, o meu melhor termômetro hoje são as ruas da nossa cidade. Então a gente anda, conversa com as pessoas. E qual é a fala da nossa população? Rogério, você e o Isaac, vocês tiveram coragem de assumir um mandato curto. Nós não tivemos medo de enfrentar o mandato de 11 meses e hoje concorrer novamente. Essa coragem que vocês tiveram é onde a gente entende que vocês precisam continuar para poder ter mais um período de 4 anos. Nossa cidade ficou muito tempo, 7 anos, sem, por exemplo, um bairro da cidade ter uma área de lazer, uma quadra society, um playground. Nós estamos entregando em 7 meses. Então o que as pessoas, o que o eleitor de Itupeva nos passa, e é o meu sentimento também, nós assumimos um mandato curto, do qual nós precisamos de mais tempo para mostrar para as pessoas que é possível a gente entregar muito mais. Então a população tem entendido isso. Agora, eu não imagino que a gente perca, não. Eu imagino que a gente cresça. E tem uma diferença na nossa candidatura. Eu disputei uma eleição em 2020, nós perdemos uma eleição por 500 votos. Disputei a eleição suplementar de 2023 sem medo de errar e de sermos eleitos e falar, olha, vai ser uma situação financeira difícil, porque Itupeva está sim numa situação financeira difícil, mas com as nossas atitudes a gente já conseguiu reduzir uma economia e economizar para os cofres públicos mais de 23 milhões de reais com responsabilidade de gestão. Então nós vamos disputar essa agora, de 24. Então o nosso nome ele está na lembrança das pessoas para entender que nós estivemos ali. Não importa se era um mandato de 4 anos, um mandato de 11 meses, e a gente sempre teve presente. A diferença nossa enquanto candidato é que eu estou na cidade. Quando eu perdi a eleição de 2020, eu continuei em Itupeva, trabalhando, acompanhando as pessoas, eu não apareci agora. Então a gente sempre esteve ao lado das pessoas para falar assim, olha, a gente pode ter perdido, mas nós continuamos aqui. Então essa coroação do que nós tivemos em 2023 com 15.902 votos, quase 16 mil votos, foi um resultado de um trabalho de quase 20 anos que eu estou na política. Já passei por outros cargos, mas quase 20 anos. Então as pessoas sentem confiança e entendem que a gente está preparado. E não é por nada também. O meu vice-prefeito ele está preparado para assumir o cargo de prefeito, se caso eu precisar me afastar. Ele entende de política, era vereador, me acompanha hoje na prefeitura e sabe como a cidade está. E se caso o prefeito precisa se afastar, é um vice que vai continuar conduzindo a cidade da mesma maneira e da mesma intensidade que nós conduzimos. Então a dupla é muito preparada. Nós estamos conversando com o Rogério Cavalim, prefeito de Itupeva, candidato à reeleição pelo MDB, na chapa que tem como vice Isaac Messias, do União Brasil, atual vice-prefeito também da cidade. Candidato, 2 de seus adversários disseram aqui nesse mesmo espaço, no Band Eleições, a respeito de uma situação que aconteceu nesses últimos dias, o recolhimento de viaturas que estavam alugadas pelo não pagamento à locadora. Como se deu essa situação e como a prefeitura está lidando com esse problema? Eu acho que os candidatos esquecem de mencionar que a situação está regular, não tem nada de irregular. E hoje, se você for em Itupeva, você vai ver todas as viaturas funcionando. São situações que nós enfrentamos e que a população precisa entender, e eu não sei se os candidatos mencionaram, inclusive candidato que mantém quem foi cassado na chapa de vereador,
a população sabe do que eu estou dizendo, mas que quando nós entramos, essa mesma empresa que fornece os veículos, nós assumimos com uma dívida de 3 milhões de reais, 10 meses sem pagar a empresa. E eu não vi nesse período de 10 meses a mesma empresa bloquear os veículos e recolher. Nós regularizamos os pagamentos, negociamos a dívida, segunda-feira foi pago o valor do parcelamento e na terça o valor mensal. Houve um bloqueio. De quantas horas que não mencionaram? O que a população sofreu com isso? Então, o que eu entendo? A gente tem muita fake news soltando no período eleitoral, muita desinformação para a população, inclusive pelos próprios candidatos, que querem ver quanto pior a situação do município, melhor. Mas, mais uma vez, eu afirmo, não tem nenhuma viatura bloqueada, todas elas estão rodando e são desinformações que rendem, eles imaginam que rendem voto para a população. Eu ouço falar de tarifa zero para transporte. Ora, é só você pegar o orçamento da cidade e entender o que nós pagamos para a empresa que tem a concessão do transporte público. O eleitor não cai mais em proposta que não é executável. A gente tem que ser realista no momento e na situação financeira que a cidade se encontra. Candidato, no seu plano de governo, o senhor cita algumas obras previstas para o seu mandato, caso reeleito. A construção da sede da Guarda Municipal, de hospital veterinário e da nova rodoviária. É possível fazer tudo isso com as dificuldades econômicas que o senhor citou? É possível por conta da organização que nós já estamos realizando. Dentro de um período de 1 ano e meio, contando esse com mais metade do ano que vem, eu entendo que a situação da prefeitura ela já estará melhor. Tem parcelamentos que nós já vamos encerrar e a cidade vai respirar melhor. Eu dou um exemplo para você, Heitor, que o mês de março foi o mês que nós mais arrecadamos em Itupeva, por conta da primeira parcela do IPTU ser dia 10 de março. E então nós tivemos um caixa muito bom no mês de março. Só que esse caixa muito bom fez com que eu tivesse que pagar 22 milhões de reais para o Instituto de Previdência nosso, municipal, para o INSS e de obrigações patronais, PIS/PASEP, todos atrasados, todos os parcelamentos atrasados. Isso gera consequências para o município. A gente não tem a certidão negativa de débitos, o que me bloquearia diversas obras na cidade, que tem recurso Finisa, recurso estadual, financiamento estadual e até mesmo recurso de convênios, emendas, enfim. Então, por que nós conduzimos dessa forma e eu não pensei no processo eleitoral que nós estávamos? Porque eu poderia ter pensado, não, vou utilizar esse dinheiro para esse momento que nós vamos entrar, que é o momento da eleição. Não, nós tivemos responsabilidade. Primeiro, porque ser pontual com o Instituto de Previdência é pensar no servidor nosso, do nosso município, e assim nós agimos. Com responsabilidade, mesmo com a arrecadação boa que nós tivemos em março, nós cumprimos com as nossas obrigações e fizemos todos os pagamentos. Então, e hoje o que a gente enfrenta em Itupeva é uma situação delicada, mas que 1 ano e meio vai passar. Todas essas obras que nós estamos anunciando, elas são possíveis de serem executadas dentro do período de 4 anos e ainda tem também a situação de mobilidade, que nós vamos abrir mais ruas e avenidas em Itupeva para desafogar a situação de trânsito, enfim. Nós estamos conversando, chegando na reta final dessa entrevista, com o Rogério Cavalim, prefeito de Itupeva, candidato à reeleição pelo MDB. Candidato, a cidade de Itupeva é um dos municípios atendidos pela Sabesp, que passou recentemente por um processo de privatização. Isso mudou muito o abastecimento da cidade? Como o senhor avalia o trabalho da Sabesp e de que maneira a prefeitura trabalha para que a conta no final realmente seja mais barata, conforme foi a promessa da privatização da Sabesp? Que, claro, não é responsabilidade da prefeitura, mas, de certa forma, a população bate na porta do prefeito para saber se a conta vai baixar. Olha, eu confio muito no governador Tarcísio. O governador ele tem feito um trabalho diferenciado no estado de São Paulo. E o governador, através dessa privatização que aconteceu com a Sabesp, nós temos um plano de investimento para os municípios onde a Sabesp opera, e aí eu falo que entra uma responsabilidade minha muito grande enquanto prefeito nesse período, porque nós renovamos com a Sabesp, dentro desse novo processo de desestatização da Sabesp, onde nós vamos aumentar a capacidade de investimento da Sabesp, redução de conta de água. Para você ter uma ideia,
as áreas onde hoje nós não temos água e esgoto, inclusive a área rural, a Sabesp tem um plano de 5 anos onde nós temos que entregar água e esgoto. Essa nova forma de gerir o contrato da Sabesp vai nos ajudar e muito na questão dessa desestatização e desse período que nós estamos enfrentando. Então, eu imagino que nós teremos um capital de investimento muito melhor. A represa que nós temos com investimento de mais de 50 milhões, ela já vai ser iniciada em Itupeva, a empresa vai ser anunciada. Um bairro que é o Vila Esperança, nós estamos levando água agora, vamos levar esgoto, que antes a gente tinha dificuldade. Então, muito bom o trabalho que está sendo realizado, e eu imagino que a gente vai crescer muito nesse período de 4 anos, com esse novo contrato, esse novo formato, confiando muito no nosso governador Tarcísio. Candidato Rogério Cavalim, temos ainda 30 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é do senhor. Eu quero me dirigir a você que é eleitor de Itupeva e conhece o nosso trabalho e sabe da nossa responsabilidade frente à Prefeitura de Itupeva. Nós precisamos de mais tempo para poder continuar à frente da Prefeitura, um mandato de 4 anos e oferecer mais qualidade de vida para a nossa população. Tenho certeza que juntos nós vamos mudar a história de Itupeva e obrigado pela oportunidade, Grupo Bandeirantes. Nós conversamos com Rogério Cavalim, prefeito de Itupeva, candidato à reeleição pelo MDB, encerrando a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Itupeva.